A gente vai conversar com o Alberto Pessina, está aqui com a gente, parceiro e amigo do Compre Rural. E ele, que né, é formado em agronomia pela Exalc, com MBA na Fundação Dom Cabral, e é um criador e fundador, né, da Plataformas Inteligentes Agromove. E aí ele vai contar para a gente um pouco aí antes dessa história, qual que é a ideia, né, e quem ajuda a desenvolver essa plataforma hoje, que é muito amiga e companheira do produtor que quer acertar nas negociações no campo, né? É o fora da porteira. Dentro da porteira a gente sabe que a gente vem dando show de produtividade, vem dando show de safras recordes, né, plantios. Então, assim, a gente precisa agora cada vez mais o porteira para fora fazer o serviço bem feito, que aí é onde a gente vai ter um pulo do gato para aumentar a lucratividade, aumentar a rentabilidade das nossas operações diante dos outros setores da economia, se assim a gente pode dizer. Então, Pessina, eu queria, né, dar um comentário para a gente aí, depois a gente inicia dentro do tema da live. Tá bom. Primeiro, muito obrigado aí a Compre Rural, mais uma vez, aí, a grande parceira, a gente escreveu já artigos juntos, às vezes publica alguma coisa, e aprendi muito também com o trabalho deles, né, que é um bom trabalho de divulgação, de ajudar o produtor, uma plataforma que traz muita informação, muito conectado. Então, parabéns aí pelo seu trabalho e por essa ajuda também e por compreender com a gente, trazer a Agromove para junto, que faz parte também de um auxílio ao produtor. Como o Márcio tinha dito, né, Thiago, né? Como o Thiago tinha dito, a Agromove, ela surgiu realmente da dificuldade. Eu fui produtor há muito tempo, gerenciei fazendas e dou consultoria em fazendas que fazem recria, engorda, cria, e tem um foco muito grande, né, em ser melhor no mercado, né, orientar sua produção para o mercado, né, e eu, ao gerenciar, eu tenho que cuidar disso. Uma das minhas grandes dificuldades era, poxa, eu produzia, gerava aquela produção super legal, bonita, acabadinho, um gado bonito, na hora de comercializar, o mercado desabava, e eu perdi aquele time de negociação, e todo aquele custo assumido, comprei o bezerro, fiz um ano de produção, aquilo às vezes era jogado fora por ter perdido um time de negociação, né? E fui vendo, aprendendo na vida, e nos erros e acertos, que a negociação fazia parte de caminhar junto com o meu crescimento produtivo, né? Aumentar a minha produtividade significava assumir mais riscos e significava, então, ter que olhar para fora da porteira e comprar bem e vender bem e saber fazer contratos com parceiros, estruturar essas negociações para que no final eu não ficasse decepcionado com uma oscilação de mercado e eu perder aquilo. Então, dentro disso que nós viemos criar a Agromove. A Agromove hoje nós já temos pesquisa, né, junto à FAPESP, com pesquisadores nos ajudando a criar inteligência de mercado, olhar o mercado, as informações que influenciam o mercado e conseguir ajudar o produtor a encontrar momentos melhores de compra e venda das suas commodities, não só o boi, como o milho, soja, que também são commodities importantes, como vender também milho, soja, tem quem faz integração lavoura-pecuária, às vezes tem que vender, então nós temos clientes de todos esses tipos, e isso ajuda muito esse produtor, né? A gente também faz parte da Exalctech, como uma startup nesse tipo de plataforma, que está se conectando a outras plataformas, e isso vem ajudando muito o produtor a poder olhar uns dias à frente, a poder olhar com mais inteligência esse mercado e poder fazer as suas soluções, né? Então, eu agradeço muito. Quem quer acompanhar a gente, né? A gente faz eventos com a Compre Rural, tem o nosso blog, blog.agromove, tem o nosso Instagram, curte a gente, segue a gente aí, no Instagram você tem o Agromove aí, você pode seguir a gente você vai estar vendo todos os nossos eventos que a gente faz em parceria com a Compre Rural aqui, que é um grande parceiro. Show de bola. Bom, vamos dar início, né, ao tema da live que a gente está proporcionando aí, tentando ajudar e dar uma luz para quem pensa em confinar ou para quem já tomou essa decisão e que a gente pode agregar no planejamento estratégico da fazenda deles.
Bom, conceituando um pouco, o pessoal que acompanha a gente, em 2019 a gente teve 5,2 milhões de animais confinados. Segundo isso, esses dados são da DSM, né, do tour que eles fazem todo ano. Esse número pode variar um pouco segundo o IBGE, mas a gente tem mais de 5 milhões de animais confinados em 2019. É um número que vem crescendo, né, ano após ano. O pecuarista brasileiro, cada vez mais, ele tem enxergado esse sistema como um aliado de produção para intensificar essa produção dentro da fazenda, buscando animais mais jovens, buscando agregar valor à genética que a gente tem usado. E, bom, isso representa um mercado importante, principalmente porque o Brasil hoje se coloca cada vez mais dentro da exportação. A gente tinha, em 2018, 2019 também, a margem era entre 20% a 25% da produção nossa era destinada à exportação, que é um mercado criterioso. E a gente agora, né, depois dessa explosão da China, desse consumo que a gente tem conseguido colocar nossa commodity em 30% até 35%, sendo bastante otimista, mas a gente vem ganhando mercado e cada vez mercados se abrindo à carne brasileira. Estados Unidos, que estava fechado, abriu novamente, a China, a gente tem o Egito, a Arábia Saudita, enfim, a gente tem aí cada vez mais o desejo mundial pela carne brasileira. É uma carne que se torna muito atrativa pela qualidade que a gente tem. Então, a gente é um país que produz hoje uma carne com excelente qualidade, mas a gente ainda precisa saber negociar e impor um pouco dentro desse mercado preços melhores, precificar essa carne com preços melhores. A gente é o maior exportador de carne do mundo, mas em termos de faturamento a gente ainda fica para trás. Bom, depois o Pecina me corrige aí dentro desses dados se eu tiver errado em alguma coisa. Mas então, entrando dentro da parte da rentabilidade do confinamento, a gente, acho que o pecuarista, né, a gente como pecuarista, a gente tomou um susto, principalmente com a velocidade com que a reposição dos animais, né, um animal de reposição ganhou valores do final do ano passado para cá, ali desde o período de setembro, a gente já teve uma reação do mercado de reposição e isso vem seguindo até agora em patamares altos, né? A gente teve negócios sendo fechados com a arroba do bezerro a quase 300, 310 reais dentro do Brasil. A gente viu isso aí acontecendo, isso, de certa forma, assusta um pouco o pecuarista, principalmente pela crise sem precedente que se instalou no mundo com o coronavírus. É uma coisa que a gente vai ter que se adaptar a ela. E dentro dessas análises que a gente vem fazendo, né, tem um chamado que a Scott fez há alguns dias e eu achei extremamente interessante e acho que bastante pessoas, né, conseguiram acompanhar isso, onde ele coloca o pecuarista em si e a gente que mexe nesse mercado, a gente costuma dizer que quando chega algum momento de dificuldade, a gente fala que foi um ano atípico. E quando a gente começa a fazer a análise, a gente pergunta para se ter um ano atípico, a gente precisa ter tido um ano típico. E quando a gente pega o histórico, né, da pecuária em si, todo ano a gente tem alguma coisa que afeta aí e a gente acaba sabendo lidar com isso. A gente teve economia que desacelerou há 5, 6 anos, se eu não me engano. Depois a gente teve o problema da carne fraca, que atingiu o Brasil de forma horrenda. Enfim, todo ano a gente tem alguma coisa e o pecuarista sempre consegue lidar com isso. A gente sempre tem pessoas com rentabilidade alta, a gente sempre tem pessoas que estão lucrando, porque se a gente não tivesse isso, a gente não teria ninguém na atividade, né? Ninguém seria doido de continuar esse tempo todo na atividade sem lucro. Então, a gente realmente não tem um ano típico, e principalmente para quem trabalha com commodity sabe disso, e mercado é assim, a gente tem as flutuações, tem as coisas que pegam a gente de surpresa, mas a gente tenta sobressair diante disso, e cada vez que o Brasil e o pecuarista passa por alguma situação dessa,
a gente sai com um aprendizado novo e acho que isso é muito importante, né? Mas, então, Pessina, a pergunta é, primeiro giro do confinamento, a gente vai ter rentabilidade ou a situação é um pouco mais precária do que a gente está prevendo? Eu, assim, olhando o mercado, né, Márcio, e você colocou bem, trazendo aí o artigo excelente da Scott, né, e eu já passei, faz 20 anos que a gente lida com o mercado, não só bolsa, quanto a própria operação física, que eu acho mais importante avaliar o físico, para depois você fazer estratégia de mercado, né, e pegando um gancho um pouco, é justamente isso, quer dizer, o produtor, quando sobe, primeiro que ele não previu uma certa alta. O ano passado, desde o início do ano passado, a gente já vinha alertando que era um cenário que havia uma tendência de alta em algum momento. Podia ocorrer no final do ano, podia ocorrer no início do ano, mas ele havia, por uma questão de mudança de ciclo pecuário, uma tendência de uma explosão de preços. O tamanho é difícil da gente prever, mas isso já aconteceu no passado, já teve uma vez, teve mais de uma vez, né? Várias vezes, ele já ocorreu no passado. Então, quando o produtor é surpreendido aí, é porque ele não está se informando. Ele fica numa informação muito, que eu diria, muito da rede social, às vezes, dele, que é o quê? Um corretor de gado que consegue ver um curto prazo, um frigorífico, que muitas vezes também está operando curto prazo, mas a estratégia de mercado dele é muito uma visão de curva. Ao não saber o que pode acontecer, o potencial de acontecer uma mudança de mercado, ele não se prepara. Então, a gente vinha batendo isso desde janeiro. Olha, para comprar bezerro é barato. Comprar bezerro está barato. Então, aproveitem, porque esse mercado vai reagir. E veio até agosto, a gente vinha insistindo, né? Agosto, setembro, olha, está barato. E aí, quando o boi sobe, é que o cara vai atrás do boi, do bezerro. Mas o bezerro já subiu. E não é por o bezerro estar subindo, cada mês ele estava subindo um pouquinho, aquilo não queria dizer que ele não ia dar uma explosão. Ele estava só avisando, olha, está subindo, e é exatamente esse o passo que ocorreu no passado. Ele começa a subir devagarinho e, de repente, ele explode. Então, ao não saber isso, você perde uma oportunidade. Ao mesmo tempo, quando ele subiu muito, ao olhar para frente, ao olhar cenários do passado onde ocorreram essas fases, após uma grande alta, ele tende a se estabilizar, não importa coronavírus nem nada, ele tende a dar uma estabilizada, porque o mercado tem que aceitar aquela alta de preço. E aí sim você tem um bezerro sobe, o boi subiu, e aí você começa a estabelecer, o bezerro ainda está em falta, mas o boi, a carne não é aceita, então esse mercado começa a buscar um novo equilíbrio num novo patamar, um pouco menos de oferta de carne, menos bezerro, e uma nova demanda que tem que aceitar preços mais caros. Então isso é um mercado normal. Ele vai para esse tipo de coisa. Além disso, você realmente tem os atípicos, né? Ocorrências atípicas que podem ocorrer e influenciar mais. Mas, dentro de um ano, o que a gente tem visto nas estratégicas é que o mercado oscila. E todo mercado que oscila ele é saudável. Porque um cenário de mercado estávelzão, às vezes você fala, poxa, não tem oportunidade aqui, né? Vou produzir, não tem... Então, a oscilação ela é oportunidade. Subir muito é oportunidade de vender, cair muito é oportunidade de comprar. O próprio coronavírus gerou um estresse nos futuros que trouxe o boi para 164 em maio. Nós estamos com um boi de 200, daqui 30 dias você tinha oportunidade de comprar um vencimento maio a R$164. E daqui 30 dias isso tem que ser igual ali daqui 30 dias. Então isso é uma oportunidade, né? Da mesmo jeito que quem vendeu no momento de alta, que ofereceu para maio R$220, você podia ter vendido seu preço em maio, em novembro do ano passado, seu hedge em maio a R$220, você não fez. E quem não fez, o que aconteceu? Perdeu essa oportunidade. O milho estava 42. Eu cheguei a apresentar compras para clientes de 6, 7% de rentabilidade por fazer aquela trava de operação. 6, 7% ao mês, gente. Muito interessante. E hoje, não. O boi caiu, aí todo mundo fica preocupado. Né? O bezerro subiu, todo mundo fica preocupado. O bezerro tinha subido muito em novembro, dezembro, mas em janeiro ele caiu. Se você olhar a curva do bezerro, ele foi a 1.700, 1.800, caiu para 1.500 e voltou a 1.900.
Quem comprou bezerro em janeiro? Não, caiu a 1.500, vai cair mais. Então, cadê a sua forma de identificar essas oportunidades? E isso, essa oscilação, concorde comigo que é uma oportunidade. Quem comprou a 1.500 economizou R$400 em caixa. Quem vendeu a 220 fez um hedge de R$20 a mais de mercado do que hoje. Quem comprou milho nos preços de 40, hoje vê que é uma oportunidade. Então, essas oportunidades, elas aparecem, essa oscilação ela é saudável. O que a gente tem é que parar, às vezes, de virar um grande especulador, né? E fazer o que é rentável, e não somente especular, né? Fazer um planejamento para ver o que é rentável. Essa é a grande dificuldade. E aí, olhando para frente, né, quando a gente olha que essas oportunidades já passaram, já passou uma oportunidade, nós tivemos de novembro para cá, mais de uma oportunidade de fazer operações com milho de 5 sacas por arroba de boi. Hoje, isso está 3,80 sacas, 3,7 mais ou menos. Então, como é que a gente passa a garantir estes pontos que garantem a rentabilidade de um confinamento? É comprar uma ração bem, é comprar uma reposição bem e é vender o boi bem. Então, esse conjunto de atividades é que vão garantir a sua rentabilidade. É lógico que produzir é muito importante. Se você for produzir mal, você também não vai ganhar. Então, você tem que ter um conjunto de ações. E esse conjunto de ações que são decisões importantes. Ao olhar agora, sim, para um cenário maio, aí a gente começa a pensar o que está acontecendo hoje que está influenciando, né? Quer dizer, ali atrás, em novembro, nós tivemos uma explosão, uma exportação muito boa de China, o mercado demandando, e a China tem vindo de forma, vamos dizer, mais pontual. Alguns meses, abril do ano passado, teve uma grande demanda da China, os preços subiram. Depois, essa nova demanda mais forte, ela ocorreu ali próximo a novembro, conjugada com uma redução de oferta. Esse maior demanda com conjugado trouxe uma explosão de preços, né? Menor oferta, ela trouxe essa explosão de preços. Então, isso ocorreu. Depois, janeiro é um mês normal de queda de exportação. É um mês natural. Janeiro, fevereiro, primeiro semestre tem menos. Mas, apesar de tudo isso, o Brasil exportou, nesse primeiro trimestre do ano, 5% mais ou menos a mais do que o ano passado, que já foi maior do que o ano anterior. Então, nós estamos com um efeito de redução de oferta, certo? Que nós estamos reduzindo aí ao redor de 3% a 4% a menos de oferta aí nesse primeiro trimestre, com um aumento de 5% de exportação. Então, isso nos traz aí, por isso que o boi está, de uma certa forma, sustentado aí, né? Nós não caímos para o 164 que a Bolsa falou que ia cair após o coronavírus. Nós não fomos para o 164, né? Mas não voltamos também a 220. Por quê? Porque a demanda interna também sentiu, também é um receio, mas apesar de tudo, a carne é um alimento, houve um reajuste de logística aí para você distribuir essa carne, mas apesar disso o mercado está se sustentando. Então a gente passa a ter um mercado que pode cair um pouco agora em maio, é difícil da gente dizer, as nossas análises têm mostrado que está estável, então precisa ter essa oferta chegando, até o momento ela está estável. Muita gente vinha pensando que ia cair, o próprio mercado futuros tentaram bater 2 vezes já a preços abaixo de 170 no maio, e o mercado não foi. O físico não foi, né? O físico não caiu. Por quê? Porque, de uma certa forma, nós estamos tendo demanda, estamos exportando, então o mercado está, de uma certa forma, se sustentando. Então, preços muito abaixo é difícil de imaginar. Precisa ter uma oferta e realmente uma retração de demanda. A retração de demanda, aparentemente, não ocorreu. A demanda está indo bem, estamos consumindo. Se você olhar as margens das indústrias, tanto para exportação com esse dólar de 5,20, 5,15, quanto no mercado interno, o boi casado compra o boi gordo, né? Esses preços eles estão trazendo margens margens brutas, que a gente chama, né? Não considera a operação, não considera eventualmente uma redução de preço, mas margens brutas boas. Então o mercado, por esse lado, não tem um grande motivo para derrubar muito o preço, né? A exportação está caminhando, não excelente, não houve uma explosão, como houve ali em abril do ano passado, mas ela vem vindo maior do que o ano passado. As margens no primeiro trimestre, tanto de exportação quanto de mercado interno, estão melhores do que o primeiro trimestre do ano passado. Então, de uma certa forma,
apesar do coronavírus. Então, teve setores que sentiram mais, setores que estão conseguindo sobreviver. Ontem, esses dias, eu vi uma palestra do Alexandre Mendonça de Barros, né, comentando alguns efeitos de cadeia, né? Quer dizer, quando você reduz como é que você pode colocar isso? Quando você reduz a demanda, né, você tem o efeito do coronavírus, a demanda geral, as pessoas continuam se alimentando. Então, a parte de alimentos não sentiu tanto, ela mudou a sua logística e não mudou tanto. A parte do Brasil atender o mundo, através da logística brasileira, também tem sido muito boa, enquanto outras cadeias do mundo estão sendo rompidas, né, não estão aguentando fazer esse suprimento e estão perdendo, os importadores continuam querendo comprar, por medo de ficar sem alimentos. Eles precisam da importação e o Brasil tem mostrado um potencial muito bom de suprir essas cadeias, né? Tem trabalhado, tem funcionado, o brasileiro tem se preocupado em fazer essa exportação, em garantir alimento ao mundo. Então, essa conexão tem feito com que o Brasil consiga sustentar, principalmente a parte de alimentos, muito bem, certo? Então, quando você olha esse cenário, o Brasil conseguir fazer isso, você precisa ficar de olho agora, é o curto prazo. E o curto prazo, gente, você precisa, não é somente olhar isso, né? Você precisa estar todo dia revisando. A gente tem um modelo dentro das plataformas da AgroMove que mostra para você todo dia a tendência, a direção do preço, se ela está enfraquecendo, se ela está ganhando força. Se aquilo já caiu muito e está na hora de você comprar, ou se aquilo já subiu muito e está na hora de você vender. E isso é uma gestão diária. Realmente é uma gestão diária. Eu só consegui encontrar o modelo quando eu não montei essas forças. Quer dizer, não existe a carne subir sozinha, não existe o boi cair sozinho, né? Quando isso ocorre, você tem de alguma forma um desequilíbrio e você vai ter que ter o ajuste. O frango está mostrando isso, né? Se a gente olhar a cadeia do frango, ela está com um excesso de oferta, e se você pegar o preço do milho, o valor do milho, essa relação de troca do milho com o frango, do milho com o suíno, está desincentivando a produção de frango. Mas o frango está muito barato em relação ao boi. Então, se você olhar frango e boi, o frango está segurando um potencial alto de boi no curto prazo. Mas, ao médio prazo, essa redução da oferta do frango, porque ele não está viável de se produzir, pode gerar e equilibrar essa força para ajudar o boi a subir no segundo momento. Então, olhando um pouco o curto prazo, gente, para responder um pouquinho a pergunta do Márcio, olhando um pouco o curto prazo, nós temos aí algumas forças que seguram uma alta e, eventualmente, um pouco de força, talvez, causando alguma queda no preço. Não acredito ainda em grandes quedas. Não vi um cenário para grandes quedas. Por quê? Porque estamos exportando, porque a margem da indústria está boa, mas a oferta no início de safra começa agora e esse pequeno aumento de oferta pode gerar alguma redução. Mas não vejo ainda uma grande queda nesses preços. Por outro lado, o frango está segurando, mas no médio prazo o frango deve se corrigir. E olhando um pouquinho já para o segundo semestre, né, como a gente comentou, as cadeias lá fora, apesar do Brasil estar fornecendo bem, a Austrália tem tido problema, os Estados Unidos tem tido problema nas suas cadeias, né? A Índia tem tido problema de exportar a carne, a Índia é um grande exportador, ela tem tido problema em sustentar a sua carne, então isso de alguma forma, imagina-se que está reduzindo os estoques globais, né? Esses armazenamentos de carne em alguns lugares, eles estão sendo reduzidos, assim como outros produtos. Então, isso, num primeiro momento, é uma menor demanda, mas no segundo momento, pode ser que a demanda não volte ao patamar anterior, mas ela deve tentar repor estoques, assim que as cadeias começarem a funcionar. E essa reposição de estoque pode ser uma oportunidade a ser causada no segundo semestre. Não sei se os patamares voltam aos preços do ano passado, mas uma reação faz sentido, né? Deixa o Marcos perguntar mais alguma coisa, depois eu vou continuar um pouquinho na questão desse incentivo ao segundo giro de confinamento, né? É difícil de prever, né, assim, de falar uma margem, né, para esse primeiro giro, porque a gente ainda tem justamente essa instabilidade, essa questão do coronavírus que a gente ainda precisa sentir o que vai acontecer, né, nesses próximos meses, próximos dias. E a gente, além disso tudo, ainda tem um cenário político
de instabilidade dentro do país, né? Isso acaba, querendo ou não, afetando toda a questão econômica e, enfim, aí é uma cadeia, né, que vem entrando e afetando todo esse patamar. A gente tinha, né, batido um papo anteriormente, e aí a gente chegou a uma pergunta aqui para a gente, menor demanda interna pode baixar ainda mais a arroba ou as exportações vão equilibrar essa balança? Justamente o que você estava, né, comentando aí anteriormente. Qual que é esse cenário? O que, que a gente consegue adaptar disso, né? O que a gente consegue enxergar disso? Porque a gente tem tido um certo equilíbrio, né? O Brasil, ele tem o mercado interno decrescendo um pouco e as exportações estão crescendo, né? A gente vem sentindo isso desde o final do ano passado e o mês de abril tem representado muito isso para a gente, né? O boi tem se estabilizado aí nesse patamar de preço que a gente está pegando na Praça de São Paulo, 190 a 200 reais, mas a gente vê que o boi China hoje ele tem um ágio de quase 15 reais a mais do que o mercado interno, mas são animais com bastante critério, né? Animais aí até 30 meses e as novilhas, né, que entram aí nesse patamar, que são esses animais que estão recebendo essa bonificação, né? Então, assim, e aí eu já aproveito e faço uma outra pergunta para a gente já casar isso. Você acha que o confinamento pode ser um incentivo, principalmente por causa desse mercado de animal jovem? Ou você acha que esse mercado de animal jovem não seria tanto um incentivo para o pecuarista entrar dentro do confinamento e acabar esses animais de forma mais rápida? Vamos dividir aí um pouquinho, né? Primeiro, o curto prazo, em termos dessa demanda menor, ela também vem vindo casada, né, com uma oferta menor. E o que o mercado tem mostrado que ao redor aí desses 180, desses 200 reais, 190 reais, esse mercado se equilibrou. Por isso não caíram tantos preços. Seja lá ou por uma demanda menor e uma exportação maior, por câmbio que está ajudando a formatar esse preço que tem gerado demanda, você tem uma gama de forças aí influenciando. Então, olhar o curto prazo é importante. Agora, o bezerro realmente subiu de preço muito. O boi magro está mais caro do que o boi gordo, né? Então, o boi magro é um peso muito importante na reposição. O milho estava muito caro, vem caindo. A gente cantou isso já um mês atrás, né? Os produtores aí vinham preocupados com o milho. Eu falei, calma, espera, porque vai cair, porque não faz sentido, né? E isso depois ainda mais piorou esse cenário, ficou mais complexo esse cenário com a questão do etanol, do petróleo caindo, ele tem um impacto sobre o milho, sobre a cadeia do etanol, né? Mesmo sobre o biodiesel. Então, assim, olhando o curto prazo, eu acho que o primeiro ciclo está complicado. Não esperar preços muito mais altos do que os 200 e pouco aí seriam preços bons, né? Podendo até estar um pouco abaixo, não vejo. Agora, esse próprio input, né, quando você olha o novembro, que estamos falando aí em preço de 187, 190 hoje, com o boi magro nesse custo e o milho no custo atual, essa viabilidade de se fazer o confinamento, dado o cenário de risco altíssimo, ela está complicada. Então, muita gente está desistindo ou mudando a estratégia ou reduzindo a estratégia de confinamento, então prorrogando o seu gado no pasto, mudando as estratégias para justamente tentar sair desse risco, porque ele está complicado. É difícil a gente dizer o time disso, né? Eu acho que tem. Primeiro, se realmente isso se estica muito, na minha experiência com confinamento, esse estresse de não ter viabilidade para um confinamento no segundo giro, ele se estica por muito tempo, pela ração cair, pelo boi magro estar caro e por não ter preços de venda que compensem isso, você acaba realmente gerando uma redução na entrada dos confinamentos. Então, ou boi 10, ou as estratégias mudam e o pessoal acaba segurando. E quando isso segura, você vai gerar uma falha de oferta à frente. Essa oferta de confinamento não vai ocorrer. Segundo ponto, que também está ocorrendo, que as pessoas não estão percebendo, né, mas há uma oferta menor de vacas. Esse preço de R$ 1.900 do bezerro em São Paulo, 1.950,
no Mato Grosso também, no Brasil a média é 1.840, é um preço que está viabilizando muito a retenção de vacas. Então nós também já podemos considerar menor oferta de vaca, não só agora no primeiro semestre, como no segundo semestre. Então isso tem ajudado a ter menos oferta, é um dos fatores que tem ajudado. Então provavelmente no segundo semestre também vamos ter menos vacas. Então esses dois fatores, se ocorrerem, e aí a gente precisa ver quando há um descasamento, se vai ver os incentivos ou não, se esse milho vai cair demais ou não, mas ocorrendo uma não viabilidade de confinamento, ela vem conjugada com uma menor oferta de vacas. E aí sim, você pode ter, como eu comentei com vocês, esse terceiro fator, que é um cenário onde se enxuga o mercado dos estoques globais, né? Então você pode ter em determinado momento, pelo lado dos estoques globais, caso o coronavírus se resolva, né? E dependendo aí da demanda para vir buscar essa carne no Brasil, você tem aí uma possibilidade de um descasamento entre a sua potencial de oferta, porque estão se desistindo, e essa demanda potencial. Isso pode gerar alguma alta de preços, não diria longa, mas diria que pode gerar uma alta que depois pode vir a se acomodar novamente numa demanda, provavelmente uma demanda menor do que nós tínhamos antes da crise, do que a demanda potencial antes da crise. O segundo fator que a gente tem que observar é o coronavírus. Essa questão do coronavírus, ela pode ter alguns impactos. O impacto ela se resolve a curto prazo, né? Se encontra uma solução para ela e ela se resolve, e aí sim nós voltamos a trabalhar, as cadeias mundiais começam a voltar a trabalhar e a demanda se normaliza. Esse é um ponto. O segundo ponto ela não se resolve a curto prazo. Ela demora mais do que a gente espera para as cadeias se normalizarem. Quanto mais estica essa demora, maior o impacto de redução de demanda futura. Porque você começa a afetar meios de pagamento, começa a afetar estruturas de logística, começa a afetar a renda das pessoas, o poder dos estados e dos países auxiliarem essas pessoas a sobreviverem com uma cadeia, com um ciclo funcionando mesmo, sem funcionar os sistemas. Então isso vai impactando. E um terceiro estágio, que pode ser e a gente não sabe, a princípio vamos dizer, o cenário mais pessimista, é que haja um atraso e lá na frente haja um repique desta coronavírus, porque quando você destranca as pessoas, elas voltam e isso pode gerar um repique. Então, os vários cenários intermediários disso é que vão nos completar o nosso cenário futuro. Então, realmente é um momento muito complicado de se avaliar. A gente consegue trazer isso através das nossas análises de curto prazo que estão na plataforma. Na plataforma, a gente identifica por essas forças do mercado, e elas são várias, é difícil da gente olhar apenas uma, né? Por isso, quando a gente lê notícia, lê um fato, o outro fato, a gente não sabe o peso disso. Então, essas forças precisam estar pesadas. E aí a gente identifica se esse cenário está com baixa probabilidade de queda, ou seja, olha, já um monte de coisas que favorecem a alta do preço do boi estão formadas. Então, esse boi tem mais chance de subir. Ou o inverso, olha, as coisas que derrubam o preço do boi, as forças que derrubam esse preço do boi estão se formando, estão se fortalecendo, e esse boi vai cair. Ele tem chance de cair mais chance de cair do que subir. Então aí você forma um cenário para você poder tomar uma decisão mais curto prazo. E decisões de confinamento são curto prazo. O que a gente vê é que as reações no passado do mercado de boi, do mercado de carne, elas são rápidas, né? Quando ocorre uma reação depois de um estresse, ela ocorre em 60 dias. Se você olhar a subida do preço do boi em novembro, foi em 30 dias. A subida do preço do caso da vaca louca lá atrás foi 60 dias. Nem isso, deu menos de 60 dias. E assim por diante. Então, essas reações são rápidas. Do mesmo jeito, o milho e a soja. Então, você conseguir pegar essas oportunidades, elas são, às vezes, em prazos curtos. E quando cai, a maioria das pessoas tende a achar que vai cair mais. Então, acaba não tomando a decisão. Por quê? Porque as informações são todas picadas e normalmente as informações são informações que favorecem a pensar que vai cair mais, né? Então, quando está muito barato, começa a aparecer notícia de que o filé mignon ficou barato. Quando o filé mignon está barato, aparece no jornal, aparece em todo lugar, mas provavelmente já está barato demais
e já está favorecendo a demanda aumentar, porque aquilo está barato, então o mercado vai reagir. Então essas forças descasadas, né, sem você mensurar isso, você fica perdido, você acaba perdendo oportunidade. Então, conseguir entender isso e identificar esses pontos é a grande vantagem, onde você tira vantagem disso. O milho está em queda, a gente já havia cantado isso há 30 dias atrás, isso ia ocorrer, ele começou a cair, ainda está caindo, pode ser que caia um pouco mais, mas os futuros já precificam aí 45, né? Pode cair mais um pouquinho, mas já está para maio, já está 45. Para o setembro, eu não estou lembrando agora de cabeça, mas deve estar nos 42. Né? Então, já tem uma queda aí, isso São Paulo, né? Então, para os outros estados existe um diferencial aí, né? Então, isso está se formatando um novo cenário, né? E aí, essa formatação, identificar o ponto de fundo disso e começar a tomar as atitudes de investimento vão fazer a diferença toda nesse ano, né? É aquela questão, né, que você comentou, onde o pecuarista, às vezes, ele acha que o bezerro está barato e aí ele acha que vai ficar mais barato, então ele acaba isso reagindo e ele comprando um bezerro mais caro. A hora que o boi dele está pronto, esse bezerro está pronto, né, o boi já virou boi gordo. Ele acha que o preço vai subir um pouco mais, depois cai, ou seja, ele perde nas duas operações dele, isso acaba encurtamento da margem, né, e aí ele acaba perdendo o timing da negociação que ele tinha que ter feito e não fez. E ela é muito rápida, né, Thiago? Ela é muito rápida. Então, por exemplo, muita gente deixou de comprar o boi, o bezerro, naquela alta do boi, né? O boi foi, aí ele falou, e agora? Aí o boi foi, o bezerro também está subindo, eu não sei o que eu faço, porque se eu pagar caro no bezerro, depois eu não vou conseguir vendê-lo. E aí ele acaba perdendo o time. Então ele acaba não tomando a decisão, e muitas vezes não tomar a decisão ele piora, porque o bezerro ainda tem uma tendência de alta, quando ele vai pensar, sobe, e no caso deste ano o boi caiu. Então a diferença assim, abriu-se, como já aconteceu. Se você voltar no passado, 2015, isso aconteceu. Em 2016 o bezerro estava muito caro e o boi muito barato, e as perspectivas do boi para frente já eram de redução. Então aquilo descasou. E aí o risco ficou grande. Então, saber pensar essas estratégias, né? Quando eu fiz um webinário, acho que foi semana passada, onde eu mostrei justamente isso. Quando você entende os momentos de mercado que você está, existem momentos onde o boi vai subir, o bezerro vai subir, investimento, aproveite, pode correr risco nesse cenário. E esses cenários, às vezes, são de 1, 2 anos. Entender que cenário você está. O momento 2, há uma estabilidade do mercado, o bezerro começa a ficar mais caro e há uma estabilidade. Quais são as decisões aqui? Provavelmente decisões de proteção, com estratégias de ferramenta de preço, de proteção, estratégias de contratos, garantir isso, passam a ser um cenário que eu chamo mais conservador. Não seja tão arrojado, seja mais conservador. E o cenário onde os dois estão caindo. O boi cai e o bezerro também cai. E aí, você vai pagar o bezerro que ainda vai cair mais, para vender um boi mais barato, começa a ficar complicado. Esse cenário você tem que ter flexibilidade no planejamento da sua estrutura e usar estratégias para você poder tentar proteger. Porque você vai comprar um bezerro hoje, mas ele vai cair mais. O que você faz? Né? Então, aí esse cenário é um outro cenário. Então, entender esses momentos, e isso é normal, ele é cíclico, esses ciclos se repetem. Você entender isso e montar estratégias para esses momentos é o que faz a diferença na sua rentabilidade no longo prazo. Não no curto, mas no longo. Se sempre ganhar, você no longo prazo vai fazer uma rentabilidade muito boa. Agora, se você quer ganhar todo ano ou não monta estratégia, fica sempre nessa, subiu, eu vou comprar. Eu ganhei no ano passado, então eu vou comprar caro agora, porque no ano que vem eu vou ganhar, continuar ganhando. Não, você pode ganhar nesse ano e perder no ano seguinte. E aí você, por não entender esse cenário. Então, e dentro de cada um desses cenários existe oportunidade. Cada um deles não é o cenário que vai subir em linha reta. Ele sobe oscilando. Então, se você entende que ele vai subir oscilando, você tem que comprar nos pontos de baixa dessa oscilação. Então, são momentos curtos. E aí você precisa de uma ferramenta que te indique um curto prazo. No longo, você tem que entender o caminho. No curto, você tem que entender a oscilação. E aproveitar os pontos baixos para aproveitar o
movimento de alta que você vai ter à frente. Mesma coisa na baixa, né? Você vai ter uma baixa com grandes quedas e talvez uma subida e uma nova queda, maior do que a anterior. Então você tem que saber aproveitar esses momentos, talvez usando ferramentas de proteção para fazer a sua rentabilidade se manter, né? A gente, né, abriu a live justamente, né, foi o que eu comentei. O pulo do gato pro pecuarista hoje, ele tá da porteira para fora, né? É um dever de casa o que ele tem para poder fazer no sentido do que a gente fala de produção, né? Engordar o boi, melhor acabamento de carcaça, um melhor ganho de peso, genética. Isso é o básico que ele tem que fazer e o dever de casa. Agora, o diferencial dele é da porteira para fora. É justamente encontrar esses melhores pontos, né, dessa oscilação para ele aumentar a margem dele, né, evitar os fundos para poder não perder nas negociações. O fundo, ele, dependendo do seu tipo de negócio, ele pode ser uma oportunidade, né? Comprar no fundo, né? E vender na alta, né? Agora, uma coisa que a gente fez, um trabalho que eu fiz muito interessante, também mostrei um pouco na estratégia para reposição, um outro webinário que a gente fez. Eu mostro ali que você tem a oportunidade, eu peguei mais de 10 anos, né? E formei uma estrutura de confinamento para a gente simular, e eu verifiquei nessa estrutura de confinamento alguns pontos que eram interessantes. Eu fixei o sistema de ganho, ou seja, a operação era sempre a mesma, né? A ração era sempre a mesma e eu variei os preços do mercado nessa simulação. Então eu variei o preço do milho, variei o preço da soja conforme o mercado tinha sua volatilidade natural. E o que a gente repara é que as altas rentabilidades, as melhores rentabilidades durante 10 anos de período de avaliação, elas só ocorreram, quer dizer, você fazer a compra da ração, a compra do boi e conseguir vender ele no mercado futuro a um preço interessante, no mesmo momento, naquele mesmo mês, você fez as 3 operações de forma interessante. Ela só ocorreu, eu fiz isso mês a mês, hein? Então tem 10 vezes 12 meses, são 120 meses aí, né? 10 anos, 120 meses de avaliação, somente 10% dos meses te permitiram fazer essa operação no mesmo momento. Todos os outros momentos, você não conseguia comprar o boi e vender o boi no melhor momento do ano. Não conseguia comprar o milho e vender essa roupa produzida pelo milho no melhor momento. Você tinha que fazer em momentos descasados. Ou seja, em 90% do momento de mercado, essas operações são diferentes. O melhor momento para comprar não é o melhor momento para vender. O melhor momento para comprar milho não é o momento para vender o boi, vender a roupa produzida. Então você tem que ter a oscilação do mercado. E aí você vê o tamanho dessas oscilações. Então você chega a ter oscilações de alta, de baixo para cima, em curtos espaços de tempo, da ordem de 17% em 60 dias. 20% em 60 dias. Esses dias mesmo nós tivemos aí, em novembro, 30%, 34% em 30 dias. A oscilação é muito forte, não é comum, essa é atípica mesmo, mas 17%, 15%, 12% em 60 dias é comum. Não é uma oscilação muito grande, mas ela é uma oportunidade. São 10% a mais na sua receita por pouco espaço de tempo. A mesma coisa, de forma pior, né, de forma mais volátil ainda, você tem no milho. O milho chega a oscilar 30%, 40% em poucos dias. 30, 40 dias ele pode ter uma oscilação desse tamanho. Se você reparar aí, o milho caiu de 60 para 52, quantos dias? Se eu pegar o índice Exalc aí, não deu 15 dias ainda. Então já houve uma oscilação aí significativa. E ainda está em queda, né? Então, esse entendimento disso, imagina você comprar o milho na sua ação com uma oportunidade de comprar ele 20%, 30% mais barato, por uma oportunidade de mercado, e vender sua roupa de boi 15% mais cara por uma oportunidade de mercado, e ter comprado sua reposição barata, só aí nós estamos falando de 20% de margem no seu lucro, fácil, né? Você tem aí, entre ganhar todos, vamos dizer que se acertasse todas essas colocações do ano, você já botou aí 15% a 20% de margem no seu bolso, porque o seu custo fixo não mudou, sua produtividade não mudou. Então você teve o mesmo custo fixo, a mesma produtividade. O que está oscilando é os fatores fora da sua porteira.
aí é onde o pecuarista precisa cada vez mais se atentar, né, e utilizar tecnologias de mercado, né, Pessina? A gente, né, hoje tem essas análises, a gente tem a plataforma, né, da AgroMove, né, que permite o pecuarista, o produtor, ali, o agricultor, a ter ciência desse mercado, desses fatores e prever, né, esses melhores momentos. E o pecuarista precisa utilizar disso, né? Como ele utiliza o Instagram, o WhatsApp, isso tem que ser um companheiro dele para ele ter um planejamento estratégico estruturado, robusto, com dados reais, né? Sem aquela, pode ser que vá assim, pode, não, vamos trabalhar com dados reais porque a gente não está brincando de produzir, né? A gente cada vez mais é um país colocado como celeiro do mundo e a gente precisa ter esse comprometimento diante do mercado que a gente abre, do mercado que a gente tem. E quanto mais a gente mostrar para o mundo, né? Quer dizer, o mundo nesse momento está percebendo a importância do Brasil, né? Quanto mais a gente mostra para o mundo que um dos grandes receios, por exemplo, da China, de países que são importadores, é, poxa, mas e se der algum problema e eu ficar sem comida? Então ele tem receio em terceirizar isso em algum lugar do mundo, porque ele tinha medo de ficar sem. Mas casos como a gripe aviária e a peste suína são típicos que estão acontecendo na China e está mostrando para ela, olha, essa estratégia sua, também de botar tudo num cesto só, também é de alto risco, certo? Porque você bota toda essa produção de suínos está aqui dentro, dá um problema, uma doença, por você ter toda essa produção aqui dentro, e você fica sem. E não tem ninguém que te produz. Então, você distribuir isso ao redor de outros países com potencial e com seriedade para não te deixar sem alimentos, você reduz o seu risco de doenças. Então, você passa a distribuir. Então, esse tipo de crise que nós estamos tendo agora vai gerar uma mudança futura, né? Provavelmente para mitigar esse risco. Porque se você continuar apostando nele, você pode ter novamente uma repetição de um ciclo parecido. Então, isso é ruim, né? Não só para a China, como a gente está vendo, mas para o mundo, né? Então, mitigar esse risco, possibilitar que isso seja distribuído, facilita aí um mercado um pouco mais estável, às vezes, nessas estruturas. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil está muito bem colocado para isso, porque não é qualquer lugar do mundo que tem terra para aumentar a produção de grãos ou para aumentar a produção de bovinos. Então, nós estamos muito bem colocados. Então, ao médio e longo prazo, o Brasil está bem colocado nessa capacidade de ser um fornecedor internacional. Agora, a pergunta que o pessoal mandou e que a gente tem uma dúvida, né? E vamos ver se você tem esses dados aí para poder passar para a gente. Se não, a gente, na matéria que a gente vai publicar, né, com o podcast aqui dessa live, a gente coloca esse dado, pelo menos para dar uma ilustrada melhor nesse cenário do confinamento. Nessa flutuação que o preço do milho está, soja ainda num patamar elevado, reposição ainda cara. Qual que é o valor dessa arroba produzida que a gente tem hoje, médio, aí, vamos pegar a Praça de São Paulo, né, como base? Você tem esses dados aí para a gente, ou a gente coloca isso mais tarde lá na matéria? De cabeça agora eu não vou lembrar, mas até porque está mudando, né? Conforme o milho cai de forma rápida, você tem que recalcular. A princípio, o que eu tinha visto, até de alguns clientes, era uma arroba produzida sem considerar o custo fixo, que é um custo importante aí, mas ao redor de R$140, eu não lembro qual foi o milho que ele usou para isso, qual foi o custo do milho que ele estava, eu vi recentemente, R$140, R$130. E aí, quando você imputava os custos fixos, né, que estão imputados nesse movimento, você não consegue tirar, você ia para algo próximo aos 185, por aí, né? Então, você praticamente estava empatando com uma arroba de 187, que é a arroba vendida na frente. Então, isso estava gerando, ainda nesses clientes, uma insegurança em conseguir realmente produzir para esse mercado, né? Falar, olha, eu vou aumentar, eu vou produzir, por quê? Porque até os 190 é uma dúvida, né? A gente não tem a certeza, a reposição ainda está cara, ele estava usando um custo de bezerro
que era o que estava viabilizando praticamente o movimento dele, de animais, né, comprados ainda no ano passado. Então, isso viabilizava ainda o movimento dele. Mas para quem tem que imputar esse custo como um animal comprado agora, esse custo pode estar bem viável. Então, tem que olhar como você está olhando os números, se é um animal comprado agora ou se é um animal já comprado para trás. Então, isso é o que gera essa incerteza, né? Então, se você de repente faz uma análise, você fala, e aí? Esse bezerro que eu comprei no passado, é melhor vender ele boi magro ou é melhor vender ele boi gordo, com todo esse custo? Então, isso é uma dúvida que tem corrido no mercado. Muita gente fazendo conta e verificando aí como trabalhar isso, né? Qual a melhor estratégia para você conseguir que ao mesmo tempo que você vende esse boi magro, você assume custo fixo que você tem que pagar até o final do ano, né? Então, aí depende muito das flexibilidades que eu comentei com você. Qual é a sua flexibilidade? O que você pode ou não pode fazer? O que sua fazenda permite? Qual é o seu sistema produtivo? E como é que você linka esses dois lados para encontrar o modelo econômico, vamos chamar assim, melhor, né? A solução econômica melhor para o seu sistema. Aí tem que olhar o seu sistema. Então, vamos tentar depois junto aí responder essa pergunta. Melhor vender o boi magro, o bezerro que virou boi magro, ou botar ele no confinamento? Aí a pergunta que vale quase 1 milhão, né? Essa é um pouquinho aquilo que eu comentei, né? Cada vez que a gente desiste mais de produzir, que a gente tem um vácuo, né, sendo formado por estoques sendo consumidos no mundo, você produz menos, você tem um quadro de vacas, de menor abate de vacas, com um quadro de preços ruins para se produzir, então provavelmente menos confinamento, você começa a gerar um ponto intermediário aí que pode ser uma falha. Essa falha pode ser uma oportunidade, mas não dá para ter certeza dela, e aí envolve o risco. Você tem que decidir, você tem que tomar decisão, e aí você tem que ter ferramentas para te ajudar a tomar a decisão no curto prazo, porque ela precisa ser pautada em um pouco de dados. Qual o tamanho do risco? Qual a melhor combinação para o seu sistema de produção de decisão, né? Qual a melhor combinação de decisão? E aí você faz essa ação. Ela vai ter risco, é lógico, mas como a gente consegue mitigar ao máximo esse risco, né? Só respondendo a última pergunta do Daniel que mandou aqui para a gente agora, por quanto tempo mais o milho pode continuar caindo? Boa pergunta, Daniel. A gente tem um sistema, né, que a gente fica avaliando todo dia, né? Então a gente chama isso de probabilidade do preço, de queda do preço do milho. Isso está na nossa plataforma, ou do milho, ou do boi. Praticamente, como é que isso funciona, né? Quer dizer, por enquanto, existe aquela pressão de que vai ter uma boa oferta de milho, ela está ocorrendo, porém, a gente vê dos relatórios, uma boa parte dessa safra de milho já foi negociada nos preços bons anteriores. Quer dizer, o pessoal topou o risco, mas já comercializou. Então, ela já está tomada pelo mercado. Por outro lado, existe o problema do etanol, que também está afetando o problema do petróleo, né, que também é um problema maior, e isso também deve liberar um pouco de estoque, principalmente nos Estados Unidos, onde você tem uma produção maior de milho e maior de etanol. Então, lá é o problema maior do que aqui. Aqui é muito pouco. As usinas representam muito pouco da compra de milho, então não vai pesar tanto. Um segundo dado que está acontecendo também, e que está influenciando nesse movimento difícil de mensurar, mas as granjas estão anunciando que vão parar de produzir porque está inviável. Então você tem uma redução de demanda por granja, certo? E qual o tamanho disso? Difícil de mensurar. Quanto maior fica a decisão dessas granjas também de parar de produzir, menor é a demanda por grãos internos. Então você tem aí um segundo fator. Então, esses movimentos são muito difíceis da gente falar onde vai, né? Então a gente trabalha dentro da plataforma com uma projeção, em primeiro lado, com uma banda de confiança. A gente mostra o cenário está em queda, mas existe uma banda. Ela pode estar indo para o lado da banda, de baixo dessa banda de confiança, que olha, aqui, historicamente, é um preço barato. Então, esse tamanho de queda, né, ela está mostrando que é barato. Além disso, você entra no dia a dia, onde a gente chama de probabilidade de queda. É como se eu amarrasse esse preço do milho a mola, e conforme elas vão caindo, né, essas molas vão... o mercado vai, vamos dizer, quanto mais ele cai, menor a probabilidade dele continuar caindo, tá certo? Porque ele vai... Então, vamos dizer, as coisas que forçam esse preço do milho a cair
elas começam a perder força. E isso a gente chama de probabilidade de queda. Quando ele entra numa região de compra, é que ele está chegando próximo ao fundo, não quer dizer que ele chegou. É um primeiro sinal para você falar, olha, está se aproximando de um fundo. Nós ainda estamos tendo oferta, ainda tem o cenário de produção do milho americano, que pode mudar, então tem várias coisas ainda incógnitas, mas esse milho está caindo, aonde é o fundo? Provavelmente ele está próximo ao fundo do mercado, né? E aí é a hora de você tomar essa decisão. Então, essa visão ela é diária. Bom, a gente vai soltar, né, uma matéria com um podcast dessa live, para a gente deixar aí para quem não conseguiu acompanhar a gente agora, e também conseguir divulgar isso lá no Facebook, dentro das outras páginas do blog da Agromove. Quem ainda, né, não acompanha o blog, tem materiais muito interessantes da pecuária, do agronegócio em si, análise de mercado e alguns assuntos técnicos, entrevistas com pessoas, né, do ramo que têm experiência na área, então é bem legal, acompanha lá, muito importante. A gente vai dentro da matéria também deixar o link lá para o blog da Agromove. E para quem ainda não conhece a plataforma, né, extremamente excepcional, a gente acompanha, a gente tem parceiros do Compre Rural, né, Confinamento, Boitel, da VFL Brasil e outros pecuaristas aí que acompanham e que, assim, é simplesmente excepcional e ajuda a gente a aumentar essa margem cada vez mais dentro da pecuária. Para quem não conhece, é extremamente interessante e importante atrelar, né, cada vez mais essas tecnologias à produção que a gente tem dentro do campo, né? Não existe mais isso de que a tecnologia da cidade, o campo é atrasado. Pelo contrário, a gente tem tecnologias no campo que a cidade nem sabe ainda que existe e como é que funciona, né? A gente tem até trator que já pilota sozinho no meio da lavoura e uma precisão muito maior do que a gente imagina. Então, assim, a gente agradece a oportunidade, a gente agradece, né, a presença do Pecina e da Agromove aqui junto do Compre Rural mais uma vez, colocando para o pecuarista essas questões e essas visões de mercado. Isso é muito importante. E aí eu deixo aberto para o Pecina, primeiro passar um recado, né, para quem assistiu e vai assistir a gente ainda, deixar aí algum comentário, e aí depois fica aí para você comentar um pouquinho sobre a plataforma da Agromove ou algum assunto que você queira abordar para a gente. Não, muito legal. Agradeço. Realmente a Compregora é uma baita parceira, né? Ela faz um trabalho muito bom. E o que eu acho, gente, é realmente a minha experiência e que eu alerto as pessoas, a gente dentro do nosso própria plataforma e do blog, a gente faz algumas posições de orientação, né? Por exemplo, perspectivas para a pecuária, mas você fazer isso em determinado momento, ela te dá uma noção do caminho, mas não te dá o dia a dia. E o dia a dia é o que importa numa negociação dessa. É o seu dia a dia, você saber se está numa hora de comprar, você está sentindo que o mercado vai subir. Essa que virou a intuição, a gente colocou isso numa plataforma onde tira essa intuição, ela te dá uma resposta, olha, está próximo ao fundo. E aí aquela intuição sua, que é uma intuição, e não é uma intuição minha também, eu tirei a minha intuição, porque a nossa intuição ela erra. Então, a gente começar a ter dados, e essas plataformas que a gente tem feito junto com a FAPESP, junto com a Exalc, justamente pegar essa gama de dados e colocar isso numa modelagem matemática que consegue olhar todos os dados e pesar isso. Porque informação a gente não pesa, a gente tem intuição. E a intuição, ela erra. A gente às vezes fala, eu tive muita essa experiência, ao ligar para a quarta pessoa, eu já tinha desistido da primeira posição, ou ficava mais na dúvida do que eu estava antes de ligar. Então eu falei, poxa, eu tenho que ter um indicador que me é neutro. E depois eu posso, dadas as informações ali que eu estou vendo na minha análise, eu começo a conversar com pessoas mais pautado, mais informado. Já uma opinião mais formada e livre de intuição. Aí a sua decisão fica melhor. Ela passa a ser uma decisão melhor. Às vezes você vai comprar e vai cair mais um pouquinho. Você vai falar, errei. Mas provavelmente você está próximo ao fundo. Então o seu erro é pequeno. E ele vai reagir. E aí você fala, acertei.
sensação ajuda muito quando a gente tem informações compiladas em modelos e não a mais em intuição. Então, acho que isso é a diferencial que a gente tem feito, tem ajudado muita gente. E isso já está sendo feito em soja, milho e boi, né? Quer dizer, a gente vai fazer em outras áreas, mas nessas três eu acho que é muito importante. Para quem confia na gente, o risco de investimento em grão, em milho, em boi é muito alto, é o grosso do seu aporte de capital. A produtividade, se você aplicou a ração correta, fez o manejo correto, você vai ter ganho. O mercado não. O mercado ele vai oscilar, quer você produziu ou não. E aí você tem que tomar uma decisão mais correta. Então, saber tomar decisão. Além disso, como o Thiago citou, nós temos dentro do blog, vocês vão ver ali na barra superior, produtos gratuitos, são download de vários e-books que começam a ensinar vocês, são gratuitos. Nós temos ali em produtos, você tem cursos, ali você tem a plataforma, não só a plataforma, como cursos, simuladores para confinamento, simulador para sistema de pastos, que te mostra a sustentabilidade. Você tem cursos que te ensinam a calcular uma parte de custos, tem cursos que te ensinam a olhar o mercado de uma forma diferente. E o nosso produto que a gente tem feito, ajudado muita gente também, a gente soltou agora o primeiro, já está rodando, é o Lucrando Alto Fora da Porteira. Quer dizer, começar a olhar fora da porteira. Esse produto ele é muito legal. Por quê? Porque eu estruturei ele para girar em 3 meses. Então ele roda em 3 meses com a plataforma dentro. Então você está, ao mesmo tempo que você está estudando, olhando o mercado e vendo a plataforma funcionar, a gente tem aulas online, onde nessas aulas eu faço um upgrade de vocês para o mercado e a gente discute o mercado, discute os problemas, discute as situações. E isso ajuda você aí aprendendo a olhar a informação e tomar decisão. Então isso é muito legal, é um modelo diferente, né? Porque normalmente a gente faz um curso e não está acompanhando, ou está lá com as nossas informações ali, não. Você tem a informação de um lado, onde você acompanha, você tem acesso a ela todo dia na sua mão, e ao mesmo tempo você está estudando e sendo treinado para os seus problemas. Então você, estando no grupo, você pergunta, você questiona, a gente faz aulas online onde tem um espaço para isso, para a gente discutir e imputar os problemas ali. Então é um curso muito legal e vai se repetir, mas é uma oportunidade muito legal para que vocês possam aprender praticando, né? Que é uma coisa difícil. Eu fiz isso na minha vida, mas eu estudava e praticava e demorei tempo. Então hoje você tem a oportunidade de praticar com gente que já aprendeu muita coisa, né? E aí vocês vão ver quanto vale a informação e quanto vale o tomar risco, né? A gente vai deixar o pessoal conhecer a plataforma lá e contar para a gente depois também o que eles acharam. Mas a gente agradece a presença mais uma vez, a gente não vai estender muito, a gente já está com mais de 1 hora, senão depois o pessoal briga com a gente. Mas a gente agradece mais uma vez e deixa, né, o portal aberto para os comentários. Pecina, um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez a Compre Rural por essa oportunidade que vocês dão a gente.